Olá! Nossa mensagem de hoje vem do livro de Atos, capítulo 23, versículo 3 em diante, e diz: Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei, ao mandar me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem, não fale mal de suas autoridades. Esse texto aqui, ele conta um momento muito curioso de um debate, de um momento ali da vida de Paulo com algumas autoridades, onde ele está sendo julgado. As pessoas estão ali, os líderes estão debatendo com ele e avaliando para ver se ele merece ser culpado ou não de algum crime que ele tenha cometido. E é claro que o crime que eles estavam avaliando não era se ele roubou alguém ou se ele matou alguém, mas claramente, a perseguição que Paulo estava sofrendo era por pregar a palavra de Deus, era por fazer a vontade de Deus e levar o evangelho, o que, é claro, era proibido naquela época e hoje em dia em vários lugares do mundo ainda é proibido. Mas uma coisa que chamou a minha atenção aqui nessa história é que mesmo naquele momento, mesmo Paulo sabendo que ele estava sendo julgado de maneira injusta, mesmo ele sabendo que tudo aquilo era uma armação, uma tentativa de prender ele também conhecia o Deus que ele servia, então ele sabia que isso só aconteceria se Deus permitisse. Então ele tinha a tranquilidade de saber que não fez nada de errado, de que Deus estava com ele e que talvez aquelas pessoas ainda estavam sendo injustas. E no momento em que o sumo sacerdote ordena que uma pessoa bata em Paulo ali do lado, dê um tapa na boca dele pelo que ele está falando, ele levanta sua voz e fala que aquilo é um absurdo, quem aquele homem pensa que é para fazer isso, e ele, em algum pequeno momento ali, ele se exalta. Mas alguém rapidamente fala para ele, não fala com ele desse jeito, porque esse homem é o sumo sacerdote. E Paulo, apesar de naquele momento mesmo não tendo feito nada de errado, estar, vamos dizer assim, sendo julgado por um crime, Paulo, como servo de Deus, como um homem que cresceu conhecendo a palavra do Senhor, como alguém que teve contato com Jesus Cristo e conheceu a salvação, mesmo naquele momento de julgamento, de ser julgado por líderes que estão sendo injustos, ser julgado por líderes que estão sendo corruptos, ainda assim ele pediu desculpas, ele pediu perdão e ele falou: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. A autoridade que ele tem, não tem como discutir. Ele é o líder aqui, ele é o sumo sacerdote e eu estou aqui para provar que eu sou inocente ou não. Então, mesmo no momento de raiva, de pequeno descontrole que ele teve, rapidamente ele percebeu que ele tinha feito algo de errado quando ele se exaltou com uma autoridade. Porque para ele, na palavra de Deus, a gente vê isso, ele cita um trecho ali de Êxodo 22, 28, que fala que nós não devemos falar mal de nossas autoridades. Então, mesmo naquela situação de possível corrupção, possível armação, ainda assim, Paulo obedece à lei de Deus, pede desculpas por ter se exaltado, por ter sido desrespeitoso com quem era ali naquela situação o líder. Isso pode parecer uma asneira, mas nós temos que parar para pensar que Paulo não só era alguém que estava diante de uma autoridade do povo dele, mas Paulo também era uma pessoa que hoje estava aqui e amanhã estava em outro país. Amanhã estava em outro país e em várias culturas diferentes. E nós vivemos numa época onde é muito fácil a gente julgar os outros e a gente faz isso com muita frequência. Constantemente a gente pensa, aquela pessoa é um absurdo que naquele país as pessoas façam isso. É um absurdo que lá não seja como é aqui. Porque é claro que o que eu acho que é certo é o que eu cresci, é o que eu sei, é o que eu faço. Até que um dia de repente você atravessa a fronteira e se dá num outro país, numa outra cultura, que faz as coisas de um jeito diferente,
Não porque eles estão errados, mas às vezes só porque é diferente. E você tem que enfrentar essa realidade. Peraí, as pessoas não são como eu. Às vezes você nem precisa ir tão longe assim. Você cruzou a rua, você entrou na casa do seu vizinho e você já vê, peraí, isso daqui é uma outra realidade. Isso daqui é uma outra cultura. É um outro conjunto de regras que dita a vida dessas pessoas. Então mesmo que nós acreditemos em Deus, mesmo nós cremos que Deus existe e seguimos a vontade de Deus, nós temos que aprender a respeitar as pessoas. É claro que muitas vezes a gente também não é respeitado, muitas vezes as nossas crenças são pisoteadas, a nossa fé é ridicularizada constantemente. As pessoas gostam de tratar os cristãos como se nós fôssemos malucos, que estão presos nas regras de 1800 e não sei quanto e não sabem viver no mundo moderno. Mas lembre-se do que Paulo fez nessa história. Lembre-se de respeitar as autoridades, respeitar as pessoas que são diferentes, respeitar as pessoas de outras culturas, de outras crenças. Lembre-se de respeitar. Paulo, naquele momento, sabia que ele estava certo. Ele sabia que estava certo. Mas ele também sabia que Deus é poderoso e que poderia livrar ele naquele julgamento, que aliás é o que acontece. Paulo não vai preso e fica para sempre na prisão. A vida dele tinha outro rumo, Deus tinha um outro plano para a vida dele. E até nos pequenos momentos em que Paulo foi preso, perseguido de uma maneira injusta e corrupta, ainda assim ele foi preso por um motivo e lá na cadeia ele foi importante para salvar a vida de alguém que estava lá ou somente para glorificar o nome de Deus. Sempre teve um motivo. Então lembre-se, talvez você olhe para o mundo ao seu redor e você fale, é tudo errado, tá tudo errado, todo mundo é corrupto, todo mundo é injusto, todo mundo quer passar a perna um no outro. Isso é um absurdo. Mas lembre-se também de Paulo. E respeite as suas autoridades, respeite os seus líderes e respeite as pessoas, mesmo se você não concordar com elas, principalmente se você não concordar com elas, porque é muito fácil respeitar alguém que acredita em tudo que você acredita e faz tudo que você gosta. Do mesmo jeito, quando Jesus nos manda amar o próximo, as pessoas mais difíceis de amar são aquelas que são mais diferentes e estranhas. Porque aquelas que são parecidas com a gente olha e fala, ah, essa pessoa faz o que eu gosto, então ela é legal, é fácil gostar dessa pessoa. É por isso que Jesus nos manda amar o próximo. É por isso que Jesus nos manda respeitar, tolerar, amar, ter misericórdia. Não com seu amiguinho, mas com o próximo. E quem é o próximo? Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu amigo, pode ser seu inimigo, pode ser o sumo sacerdote, pode ser aquele juiz ou aquele policial corrupto. Você não sabe. Tem gente boa, mas também tem gente mal intencionada em todos os lugares da sociedade. Também não cometa o erro de achar que todo mundo de uma classe é injusto, todo mundo que trabalha com isso é tudo ladrão, todo mundo que faz isso é desse jeito. Sempre que a gente generaliza, né, as pessoas e coloca todo mundo como se todos fossem iguais, nós estamos sendo injustos. Porque mesmo no meio de vários corruptos, deve ter gente ali que é honesta e correta, servo do Senhor. E nós podemos estar julgando eles errado. E mesmo se são pessoas desonestas, Deus diz que nós ainda devemos respeitar os nossos líderes. Nós não podemos tolerar a injustiça. De maneira nenhuma. Não podemos deixar que a injustiça continue. E sempre que nós pudermos, temos que fazer o que for necessário para que haja justiça. Mas nós temos que lembrar também que Jesus nos chama para amar, para respeitar, para perdoar, para ter misericórdia. É muito fácil apontar o dedo e apontar os erros das pessoas. Mas nós temos que lembrar que Jesus nos perdoou. Então nós temos que aprender a perdoar os erros dos outros também. Um bom dia para você, querido. Fique com Deus e fique na paz.
Um abraço.